Ah, Bom dia, meu aluno, minha aluna. Então, hoje a aula vai ser um pouquinho diferenciada. Por que vai ser diferenciada? Porque é a minha segunda videoaula que eu estou gravando. A primeira videoaula, ela ficou um pouco extensa. E eu convido e peço para você assistir essa videoaula, porque ela tem uma explicação mais minuciosa, mais detalhada das coisas. Essa aqui é só uma videoaula rápida, tá? Então nós adentramos hoje um novo filósofo, um filósofo que tem muita predileção, que é chamado Platão. Então quem foi Platão? Depois você vai poder ler isso e ouvir na sua outra videoaula, tá? Mas Platão, nós temos que saber que Platão foi discípulo de Sócrates, e aí que nós vamos perceber que ele vai resolver alguns problemas que Sócrates não resolveu, e ele é mestre de Aristóteles, que é o próximo filósofo que nós vamos estudar. Mas, na realidade, como chama Platão? Platão, ele, na realidade, chama Aristócles, meio parecido com Aristóteles, né? Mas é Aristócles. O que significa Aristócles? Ou melhor dizendo, o que significa Platão, né? Porque Platão é o apelido dele. Ele significa, em grego, ombros largos. Então, Platão tem esse apelido, porque ele era da aristocracia, ele era guerreiro. Então, ele exerceu várias funções na Grécia. Então, agora, nós vamos começar a entender o que nós vamos estudar em Platão. Nós vamos estudar no capítulo 3, na página 63, ela está dando uma introduçãozinha do que nós vamos estudar em Platão. Hoje nós vamos estudar só as influências recebidas. As teorias das ideias e as teorias das almas, nós vamos estudar logo depois. Tá certo? Nesse slide que passou aqui, no slide da página 64, os antecedentes do pensamento platônico, esse slide aqui, ele vai afirmar que o Platão ele é um cara fora do normal. Por que ele é fora do normal? Porque nós temos a filosofia pré-socrática e cosmológica, que foram os primeiros filósofos, que vieram buscar a origem do cosmos. Os filósofos, logo em seguida, os filósofos socráticos e antropológicos. E o primeiro é Sócrates. Só que Sócrates não escreveu nada. Não deixou nada escrito. Quem escreveu foi Platão. E aí, por isso que nós vamos entender que, na página 64, o Platão vai resolver os problemas que o Sócrates deixou para trás. Mas por que ele deixou para trás? Porque ele não escreveu nada. Então, olha que interessante. O próprio Platão ele se via como um continuador da filosofia de Sócrates. Só que ele é diferente de Sócrates. Ele inventa outras coisas. Ele cria dois mundos, tá? Ele explica outras coisas que Sócrates não explicou. Então, o Platão ele vai resolver dois pontos da filosofia de Sócrates que ficaram para trás. Primeiro, os termos morais têm significado objetivo e eles podem ser únicos? Como assim? O Sócrates, quando ele chegava nas pessoas, ele perguntava para as pessoas o que é justiça? O que é bondade? O que é beleza? O que é virtude? Quando ele fazia essas perguntas, o Sócrates achava que todos nós um dia íamos contemplar essas ideias, a ideia da justiça, a ideia do bem, a ideia da bondade, a ideia da virtude. Só que o Sócrates tinha essa mentalidade de uma ideia absoluta, única, da justiça, da bondade, só que ele não explicou aonde ficavam essas ideias. E aí Platão vai resolver. Platão vai falar que lá no mundo inteligível fica todas as ideias, todas as formas, todas as essências das coisas. A essência da bondade, a essência da justiça. Outro problema que ele vai resolver, que os gregos não davam importância e que Sócrates deu importância, é a questão da alma. Então Sócrates falava o seguinte, o que é o ser humano? O ser humano é a sua alma. O ser humano é a sua alma. Então o que é a alma? A capacidade racional do homem, a capacidade de pensar, a capacidade de sentir, a capacidade de falar. Quer dizer, seria o cérebro do homem, né? Isso para Sócrates. E o nosso amigo Platão vai dar um acento tão grande, ele vai dar uma relevância tão grande para a alma, porque ele vai falar que é a alma que conhece. É a alma que adquire o conhecimento. É a alma que vai lá no mundo inteligível. Tá certo? E aí, ele vai resolver dois problemas dos pré-socráticos.
é aquele problema de Heráclito e Parmênides, que eu já falei para vocês que o Platão vai tentar resolver, ou vai tentar dar uma solução para esse problema, tá? E depois ele vai usar de um outro pré-socrático, que é Pitágoras. Pitágoras vai contribuir para Platão na sua teoria do conhecimento, tá? Então, você vai ver que lá na sua outra videoaula eu explico isso aqui detalhadamente. Então, eu vou te explicar mais basicamente aqui, tá? Então, o Platão vai tentar associar esses dois filósofos. O Heráclito, que falava que tudo muda, tudo se transforma. A gente não consegue conhecer as coisas porque a coisa que é agora deixou de ser. Então a gente não conhece mais. Então quer dizer, tudo muda, tudo se transforma. O conhecimento não é absoluto. E aí nós temos um Parmênides que falava que só o ser existe, só o ser que é. E aí quando eu pego um Heráclito, eu falo, quando o Heráclito fala que só que as coisas transformam, nós vamos adquirir, entender as coisas é pelos sentidos. Quando o Parmênides fala que existe o ser e o ser é, como a gente vai conseguir entender esse ser? É pelos sentidos? Não, porque o ser a gente não toca, mas é pela razão. E aí o que o Platão vai fazer? Ele vai pegar Heráclito e vai ligar a Parmênides. Como assim? No processo do conhecimento, ele vai falar que o nosso processo de conhecer as coisas começa no Heráclito. Como assim? Nos sentidos. E termina como? A nossa alma termina na razão. Ou melhor dizendo, o nosso conhecimento termina na razão. É a nossa alma que conhece, não é o seu corpo. E aí, ele vai fazer essa divisão. Enquanto o Heráclito fala da mudança, ele vai falar que o que muda toda hora, e aí que você vai entender Platão mais profundamente quando eu detalhar ele numa aula presencial, tá? Então, peraí. Quando o Heráclito fala que tudo muda, Platão fala que o que muda, na realidade, é esse mundo que nós vivemos, o mundo sensível. Ah, e o que não muda de Parmênides? É o mundo inteligível. Então, tá vendo? Platão ele resolve esse problema, essa dualidade entre o muda e o não muda, o transforma e o não transforma. O que transforma o tempo todo? É a nossa opinião transforma o tempo todo. O que é o que transforma em nós o tempo todo? Os sentidos, a nossa doxa, tá? E o que não muda em nós é o conhecimento racional. Quando você já adquire o conhecimento de algo, ele fica para sempre. Ele não vai mudar mais. Ele é. Tá certo? Então depois nós vamos... eu convido você a voltar naquela videoaula, que naquela videoaula pode ver que eu escrevo em cima do slide. E aí, para a gente finalizar a nossa curta videoaula, o nosso amigo, o Pitágoras... Sabe o Pitágoras, o matemático lá? O Pitágoras que dá o nome à filosofia? Então, o Pitágoras, logicamente, eu acho que Pitágoras já tinha morrido, mas a seita pitagórica, né? Porque a filosofia de Pitágoras se tornou uma religião. Então, o Pitágoras influencia Platão. De que maneira que ele influencia? Pela matemática. Ele vai falar que é só pela matemática... Olha que interessante, Platão falava assim, se você não sabe matemática, você não pode entrar na minha academia, porque você não vai aprofundar o conhecimento. Então olha para você ver, é só pela matemática, quando você está fazendo uma conta, você consegue entender e abstrair mais o conhecimento, Então a matemática ajuda você a abstrair mais o conhecimento, tá certo? Então, primeira contribuição de Pitágoras para Platão, a matemática. E segundo, a questão da alma. A questão da alma. O Pitágoras é o primeiro a acreditar que existia a reencarnação da alma. Mas para você ter uma vida boa, na próxima vida, você tinha que ter uma vida ascética, uma vida tranquila, um controle corporal. E Platão vai falar a mesma coisa. Na realidade, quem conhece não é seu corpo, é a sua alma. O que é seu corpo? É o cárcere da alma. Seu corpo é ruim, porque é fonte do erro. Quem conhece, na verdade? A sua alma que conhece. Então, nessa vida que você vive, que na realidade não é nova, ela já é antiga, a sua alma procura conhecer a verdade, tá certo? E aí,
Quando o Pitágoras influencia Platão, é nessa questão de que só a alma que conhece a verdade. E que a alma vai ter novas vidas, vai ter outras vidas. Só que essa alma toda hora vai lá no mundo inteligível, antes dela voltar a aparecer no mundo sensível. Então essa alma que você tem aí, que está no seu corpo, ela é velha. Isso para Platão, tá certo? Então foi essa maneira que esses filósofos, então, contribuíram para a filosofia. Sócrates foi tentar resolver, quer dizer, Platão foi resolver o problema de Sócrates. Os filósofos Heráclito e Parmênides, o Platão vai resolver esse dualismo, ele faz uma ligação entre Heráclito e Parmênides. E o Pitágoras ajudou na contribuição da matemática e na questão da alma. Né? Só a alma que conhece a verdade. Só a alma que conhece a verdade. Conhecer não é conhecer, conhecer é relembrar. Muito obrigado e volte à aula mais completa, tá certo? Um abraço.